Muito bem, olha só. Então, nosso assunto a partir de agora, equilíbrios químicos. Vou começar falando aqui que tudo no universo tende a entrar em equilíbrio químico. A gente vai começar aqui com um exemplo sobre equilíbrio térmico, ok? Então, nós temos aí a imagem. Nós temos a imagem de dois corpos em temperaturas diferentes. Um encontra-se a 50 graus Celsius e o outro encontra-se a 20 graus Celsius. Qual é a tendência desses corpos? A tendência é que o mais tem maior calor, perca esse calor para aquele que tem menor calor, certo? E o objetivo qual é? Que ambos fiquem com a mesma temperatura, que eles atinjam um equilíbrio térmico. Não é assim que funciona? Pegarmos um copo com água gelada e deixarmos em cima da mesa, o que vai acontecer? Esse copo, a tendência é que a água perca o calor para o ambiente até que a água e o ambiente fiquem com a mesma temperatura. Não é assim que funciona pela nossa experiência? Sim? Estão me ouvindo? Sim. Ok? Então, da mesma forma, também vai acontecer na química, tá? A química também tem um equilíbrio. Como é que isso se dará, tá? Na reação química, o que vai acontecer? Toda vez que uma reação atinge o equilíbrio químico, nós podemos parar a reação. Por quê? O que acontece? Quando uma reação atinge o equilíbrio químico, as concentrações, olha só, as concentrações de produtos e reagentes permanecem constantes, ok? Estaciona. Ou seja, o equilíbrio químico mostra para nós a extensão da reação química, até onde reagir, ok? Então, toda vez que uma reação ela atinge o equilíbrio químico, não adianta mais continuar reagindo. Por quê? Porque os valores das concentrações de produtos e reagentes não mudarão mais, ok? Tudo bem até aqui? Sim, pronto. Tudo bem. Então, esse é um fator super importante, tá? Então, quando atinge o equilíbrio, quando o equilíbrio químico é atingido, as concentrações de reagentes e produtos não mudam mais. Então, não adianta, trabalho numa fábrica, a reação lá no reator atingiu o equilíbrio químico. Não adianta eu continuar reagindo por mais 2 horas achando que reagente vai se transformar em produto, porque não vai, entendeu? Então, eu já posso parar a reação, porque ela não vou produzir mais produto, ok? Vou começar aqui embaixo falando dos gráficos e aí a gente já volta nas reações. De maneira bem geral, quando é que uma reação atinge o equilíbrio químico? Nós temos aqui um gráfico, esse gráfico é de velocidade por tempo. Fala para mim, qual curva está representando o reagente e qual curva está representando o produto? Seria essa? Seria essa? Qual representa produto, qual representa reagente? A de cima é de produto? A de cima é de produto? Tem certeza? Pensa um pouquinho. Pensa no tempo zero. Eu acho que a de cima é reagente e a de baixo é de produto. Por quê? Porque eu acho que o reagente vai se encontrar... não sei explicar. Olha só, vamos analisar aqui esse eixo aqui, ó, do tempo. Aqui nós temos tempo igual a 0, certo? Pergunta, no tempo 0 tem produto? Não, só reagente. Opa, então agora ficou fácil. Quem é reagente, quem é produto? O reagente é o de baixo, o produto é o de cima. Você tem certeza disso? Olha só, gente, esse gráfico é um gráfico de velocidade, mas a gente pode dizer que velocidade está diretamente relacionado com concentração, certo? No semestre passado, a gente falou sobre velocidade. A gente viu que quanto maior a concentração, maior é a velocidade, não é assim?
Quanto menor a concentração, menor é a velocidade. No caso, olha só, nós temos uma curva que começa lá em cima, no eixo da velocidade, ou seja, a velocidade é máxima. Se a velocidade é máxima, significa que a concentração é alta. Quem que no tempo zero tem concentração alta? É reagente ou é produto? Reagente. É reagente, certo? No início de uma reação, gente, isso aqui vocês não podem esquecer de forma alguma. Tá? Essa frase vocês não podem esquecer, que no tempo zero, nós temos apenas reagente, ok? No tempo zero, nós não temos produto, ok? Então, quando a gente analisa aqui, ó, tempo igual a zero, olha só, essa curva que começa aqui embaixo, na velocidade, ela começa no zero. Por quê? Porque não existe. Logo, se não existe, essa curva está representando quem? Reagente. Essa curva de baixo. A curva de baixo está representando quem? O produto. Produto, ok? Então, velocidade no tempo zero, então estou falando de produto, ok? Agora aqui, ó, velocidade máxima. Velocidade está aqui no eixo, tá lá em cima. Ou seja, aqui eu tenho alguém. Quem é que está aqui em cima? Reagente. É o reagente, ok? Então, aqui em cima, velocidade do reagente, aqui embaixo, velocidade do produto. Quando a gente observa esse gráfico, o que que a gente percebe? À medida que o tempo está passando, olha para a curva do reagente, ok? Para a curva de cima. À medida que o tempo está passando, o que está acontecendo com a curva do reagente? Olha só, ela começa lá em cima e ela vai diminuindo. Por quê? Porque aí reagente começa a se transformar em produto, ok? Reagente começa a se transformar em produto. E aí, olha só, crianças, uma coisa interessante. No equilíbrio químico vai acontecer a reação ser reversível, ou seja, o produto também vai se transformar em reagente. Tá? Então, nós vamos utilizar a dupla seta, ok? Então, toda vez, nós vamos chamar a reação de reagente para produto de reação direta. De produto para reagente, a gente vai chamar de reação inversa, ok? Então, toda vez que você tem a velocidade da reação direta igual à velocidade da reação inversa, você atingiu o equilíbrio químico, ok? Tudo bem? Então, a velocidade com que reagente se transforma em produto e produto se transforma em reagente. Quando essa velocidade é igual, nós dizemos que a reação atingiu o equilíbrio químico. E aí, mais um exemplo aqui. Agora, falando em termos de concentração. Então, nós temos aqui, ó, concentração pelo tempo. Então, eu coloquei aqui uma reação genérica, AB, transformando-se em CD. Qual curva representa AB e qual curva representa CD? De acordo com o gráfico. A B é a de cima? Por quê? Porque seria o reagente? Isso, porque no tempo zero você só tem reagente. Então, vou colocar aqui, ó. AB é a curva de cima e CD é a curva de baixo. Certo? Bem? Professor, Fala, querido. AB é reagente? Reagente. Sempre quem está à esquerda é reagente, quem está à direita sempre será produto. Ok? Ah, ok, obrigado. Então, olha só. O que aconteceu aqui? No tempo zero, nós só tínhamos AB. À medida que o tempo foi passando, a concentração de AB foi caindo e a concentração de CD começou a aparecer, certo? Porque AB começou a se transformar em CD. Até que chega num determinado tempo, que a gente chamou de tempo T, e que a gente percebe aqui, ó. O que está acontecendo com a concentração de AB e com a concentração de CD? Eu vou chamar aqui de X e vou chamar aqui de Y. À medida que o tempo está passando, as concentrações estão mudando? Sim ou não?
Não. Não. Ou seja, quando chego nesse ponto T, as concentrações de AB permanecem iguais. E as de CD permanecem iguais, certo? Não muda. Aí a pergunta é, a reação acabou? Será que a reação acabou? Quando a reação atinge o equilíbrio químico, acabou a reação? O que vocês acham? Sim ou não? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Eu acho que sim. É. Por quê? Só porque não muda mais a concentração? Olha, Olha só, eu é o seguinte, quando a reação atinge equilíbrio, a reação não acabou. O que acontece? Como é uma reação que se processa nos dois sentidos, tanto de AB quanto de AB para CD e de CD para AB, o que vai acontecer aqui? A AB se transforma em CD e CD se transforma em AB, ok? Na mesma quantidade, a mesma quantidade de AB que se transforma em CD, CD se transforma em AB, ok? Por isso que a concentração permanece constante. Porém, a reação, ela continua, tudo bem? Ok? Ok, Pro. Ok. Estão me ouvindo? Sim, Pro. Muito bem, olha só. Então nós temos dois tipos de reação. Nossa, gente, minha tela está travada. Vocês estão vendo? O que vocês estão enxergando aí? Parece que a tela travou. Deu uma Estão travada. vendo o gráfico ou vocês estão vendo reações irreversíveis? O gráfico. Estão vendo o quê? O gráfico. O gráfico. Está travada a tela. Espera aí, gente. Está ruim de novo. Eu vou sair, eu vou entrar de novo, tá? Tá bom. Tá bom. Aí entrar de novo. Estão me ouvindo? Sim. Sim, Pro. Sim. Ok, então vamos lá. Olha só. Nós temos dois tipos de reações. Nós temos as reações que são irreversíveis e aquelas que são reversíveis. Então, as reações irreversíveis são aquelas que nós chamamos de completas. Ou seja, 100% do seu reagente se transforma em produto. Por exemplo, aqui, olha, nós temos a combustão do etanol. Então, nós temos o álcool etanol reagindo com oxigênio, se transformando em CO2 e água. Essa reação é uma reação considerada completa. 100% do etanol vai se transformar em CO2 e água. Ok? Então, a gente coloca assim, ó, reagente, uma única seta, ou seja, estou indicando um único sentido, se transformando em produto. Já as reações reversíveis são aquelas que são chamadas de incompletas. Okay? Então, por exemplo, eu tenho aqui o N2 reagindo com H2, transformando-se em amônia. Quando essa reação atingir o equilíbrio, o que acontece? A amônia começa a se transformar em H2 e N2. Então, entra num círculo vicioso. N2 e H2 se transformam em NH3 e NH3 se transforma em H2 e N2. Ok? Então, essa reação é uma reação incompleta, conhecida como reação reversível. Para representar uma reação reversível, a gente utiliza a dupla seta. Então, eu estou indicando aqui que reagente está se transformando em produto e produto está se transformando em reagente. Ok? Detalhe, equilíbrio químico só vai se aplicar em reações que sejam
reversíveis. Ok? Tudo bem? Sim. Grava isso. Então, você vai aplicar equilíbrio químico em reações que sejam reversíveis. Tá? Por quê? Porque quando a reação atinge o equilíbrio, o reagente se transforma em produto e produto em reagente novamente. E você não tem isso numa reação irreversível. Ok? Então, para que o equilíbrio químico seja atingido, precisam coexistir reagente e produto. Ok? Tudo bem? Sim. Perfeito. Tudo. Olha só. O que é necessário para que uma reação entre em equilíbrio? Então, primeiro, essa reação tem que ocorrer num sistema fechado e isolado, ou seja, não pode trocar calor com o meio externo, nem calor, nem matéria, energia, ok? Então, precisa ser feita num recipiente totalmente fechado, ok? Segundo, propriedades como concentração, pressão, cor, ou seja, tudo aquilo que pode variar durante a reação precisa ser constante. No caso, a gente falou sobre a concentração, mas a gente poderia falar da pressão, a gente pode utilizar outras medidas, como pressão, como cor, como volume, ok? Então, esses parâmetros precisam ser constantes ao longo do tempo. E, terceiro, as reações devem ser reversíveis. Okay? Então, equilíbrio químico aplicamos apenas em reações reversíveis. Agora, olha só, quero fazer uma pergunta para vocês. Eu tenho aqui 3 gráficos. O primeiro a gente já analisou. Eu tenho aqui esse segundo gráfico, ó, também AB está se transformando em CD. E o terceiro gráfico, AB também está se transformando em CD. Suponhamos que eu tenha uma fábrica, ok? Eu tenho uma fábrica e eu sou produtora de CD. Okay? Então, para mim, o que interessa na minha reação é CD. Okay? Eu gostaria que vocês analisassem o gráfico número 1, o gráfico número 2 e o gráfico número 3 e me dissesse qual é o mais interessante para mim, né? Eu que sou produtora de CD. Qual deveria ser o meu objetivo? Atingir um gráfico, um equilíbrio representado no gráfico número 1, no número 2 ou no número 3? Pensando em rendimento, gente, porque equilíbrio mostra para nós o rendimento da reação. Quando você está produzindo, quando você atinge o equilíbrio, você está produzindo mais reagente ou mais produto? Então, olha só, vamos analisar aqui, ó. O gráfico número 1. Vocês acham que seria interessante, eu sendo produtora de CD, vocês acham que eu estaria lucrando ou tendo prejuízo se a minha reação fosse representada por esse gráfico? Analisa aí. E aí, o que vocês acham? Prejuízo ou lucro? Eu não faço a mínima ideia. Não faz a mínima ideia, ok. Não. Entre mim, olha só, eu falei para vocês que quando a reação atinge o equilíbrio químico, adianta eu continuar a reação? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o número de concentração não muda? Porque a partir desse momento, reagente se transforma em produto e na mesma quantidade, produto se transforma em reagente. Então, quando eu chegar aqui nesse tempo T, o AB vai se transformar em CD, a mesma quantidade de CD que se transforma novamente em AB. Ou seja, a partir desse momento, ó, a concentração é constante. Minha pergunta é, quando eu atingi o equilíbrio, eu tinha maior quantidade de AB ou tinha maior quantidade de CD? De AB. De AB. Mas espera aí, eu sou produtora de AB ou de CD? O meu objetivo, quem me dá lucro é AB ou é CD? CD. CD. É CD. Então, fala para mim, seria interessante a minha produção ter um gráfico desses? Sim Não. ou não? Não. Não. Seria no prejuízo. Não. Eu estou tendo lucro
Isso, eu estou tendo prejuízo. Por quê? Porque eu estou produzindo mais AD. Olha aqui, ó, a curva, tá? A concentração está maior para AD do que para CD, certo? Ok? Então, se eu tiver um gráfico desse aqui, eu estou tendo prejuízo. E se for esse aqui? O que vocês acham? Lucro ou prejuízo? Sou produtora de CD. Estou tendo lucro ou estou tendo prejuízo com um gráfico desse? Pro, a tela tá travada. O que Foi. aconteceu? Agora foi. Eu acho que Aqui, o que a gente conclui? A mesma quantidade de Que lucro. Eu AD acho tem concentração igual a CD. E aí? Estou tendo lucro ou estou tendo prejuízo? Tá no Eu 0 a acho que 0. lucro, Mesma quantidade porque de lucro, os dois mesma se trans... quantidade de prejuízo. Ou seja, né? Para mim, então, também não vale a pena, né? não. Eu estou tendo a mesma quantidade de reagente e produto, né? E se for esse gráfico aqui? O que vocês acham? Ih, travou de novo. Ela Tá me escutando? tô Me ouvindo? travada. Vocês estão vendo o gráfico número 3? Não. Não. Nossa, hoje tá difícil. Não, peraí, gente, vou ter que sair de novo. Ai, tá difícil hoje. Peraí. Agora foi, Pro. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Muito bem, eu vou compartilhar minha tela, hein? Gente, eu troquei de internet, eu troquei de casa. Eu acho que essa internet, olha, misericórdia. Ela não é tão estável. Ó, estão enxergando aí o gráfico número 3? Sim? Não, Pro. Eu não. Não. Oh, my God. O que vocês estão vendo? Só o DS. No seu nome. Caramba, viu? Peraí. Vamos lá. Peraí. Agora vai. E agora? Gráfico número 3, está enxergando? Sim. Pro. Sim. Sim? Sim. Sim, Pro. Ok, beleza. Então, olha só, analisa aí. Prejuízo ou lucro? Lucro.
Lucro, por quê? Porque a curva do CD tá maior do que a AB. Aí. Perfeito, exatamente. Então, a concentração de AB é menor que a concentração de CD. Então, significa que nesse gráfico aqui, eu estou tendo lucro, certo? Então, gente, é para isso que serve o equilíbrio químico, ok? Então, o equilíbrio químico, ele mostra para você até onde reagir, ok? E aí, ó, pergunta, será que quando eu não tenho um desempenho tão bom quanto no gráfico número 2 e o gráfico número 1, será que a minha produção é perdida? Será que não tem nada que eu possa fazer? Tem, tá? E aí é quando mais para frente a gente vai falar sobre o princípio de Le Chatelier, que são algumas ações que você pode fazer sobre o sistema para você deslocar o equilíbrio para o lado que você precisa, tá? Então, olha só. Nós temos dois tipos de equilíbrio. Tudo bem que a gente falou até aqui? Sim, Tudo Pro. bem a compreensão dos gráficos? Sim. Ótimo, perfeito. Então, nós temos dois tipos de equilíbrio, tá? Nós temos o equilíbrio homogêneo e o heterogêneo. Homo significa igual, hetero significa diferente. O que é igual? O que é diferente? Equilíbrio homogêneo é quando todos os participantes estão na mesma fase, no mesmo estado. Então, aqui, ó, nós temos N2 gasoso, H2 gasoso, transformando-se em amônia gasosa. Okay? Então, nós chamamos isso aqui de equilíbrio homogêneo. Quando, porém, estão em fases diferentes, chamamos de heterogêneo. Então, nós temos aqui o carbonato de cálcio na fase sólida, transformando em óxido de cálcio sólido e CO2 gasoso. Então, nós temos dois estados diferentes. Tudo bem? Sim, Pro. Sim. Homogêneo, mesma fase. Heterogêneo, quando você tem fases diferentes. Perfeito. E aí, a parte que mais nos interessa, a parte matemática da coisa. Né? Então, nós temos a constante de equilíbrio, que é quem vai traduzir para a gente quando é que a gente está tendo lucro, quando é que a gente está tendo prejuízo. Okay? Então, nós temos dois tipos. Nós vamos chamá-las de KC e de KP. KC é constante de equilíbrio em termos de concentração. Está aqui o símbolo da concentração. E KP, constante de equilíbrio em termos de pressão. Então, nós podemos calcular dessas duas formas, pela concentração ou pela pressão. Como é que a gente monta a expressão de KC ou KP? Nós temos aqui uma reação química genérica em que as letras minúsculas estão representando a estequiometria, ou seja, o número de mols, ok? E as letras maiúsculas estão representando a substância, tá? Então, esse Azinho aqui seria o balanceamento, ok? Está representando o número de mols de A, o Bzinho está representando o número de mols de B, e assim sucessivamente. Como é que a gente monta a expressão da constante de equilíbrio? Concentração de produtos, ou podemos dizer, se você tiver mais de um, é sempre o produto, ou seja, a multiplicação, ok? Elevado ao coeficiente estequiométrico, dividido pela concentração dos reagentes, elevado aos coeficientes estequiométricos também. Então, olha, sempre produto sobre reagente. Então, falem para mim, quem está à esquerda é reagente ou é produto? O A e o B são reagente ou produto? Reagente. Reagente. E o C e o D? Produto. Produto. Então, eu vou colocar CD em cima de AD, sempre produto sobre reagente. Então, olha só, como é que vai ficar a nossa expressão de KC. Em termos de concentração, vou colocar aqui o Czinho, nós vamos colocar o símbolo da concentração, ok? Então, ó, C elevado a Czinho, vezes concentração de D elevado a Dzinho. Ó, pronto, fizemos a parte do produto. Então, é produto sobre reagente. Então, ó, concentração de A elevado a Azinho, vezes concentração de B elevado a Bzinho. Difícil? Não. Não, né? Então, ou seja, a sua equação precisa estar sempre
balanceada, ok? Ó, só para frisar, então, ó, as regras importantes na hora de escrever a expressão. Primeiro, sua equação tem que estar balanceada, porque o balanceamento, a estequiometria vai entrar na expressão. Segundo, para KT, não são todos os participantes que entram apenas aqueles que estiverem no estado gasoso, ok? E para KC? Para KC, entram apenas participantes no estado gasoso e aquoso. Se na sua equação você tiver sólido ou líquido, você elimina, você não coloca na expressão. Tudo bem? Sim, pro. Essa parte é de extrema importância, porque senão você monta a expressão errada. Então, primeiro, balanceia. Segundo, se for KC, só entra gasoso. Se for KC, só entra gasoso e aquoso, ok? Se tiver sólido, se tiver líquido, você joga fora. Então, ó, por exemplo... Fala, querida. O exercício vai falar se vai ser KP ou KC? Vai. Ah, tá. Tá? Ou você vai perceber, por exemplo, se ele te der as informações em APM. APM é unidade de quê? De pressão. Então, vai ser KP, certo? Se ele te der a unidade em mol por litro é concentração. Então, você vai calcular KC. Tá bom. Tá? Então, olha só. Vamos fazer aqui tanto a expressão de KC quanto a expressão de KP. Primeira pergunta. Essa equação está balanceada, sim ou não? Não. Não. Eu faço Colocar o 2 na frente do NO. 2. E agora, está balanceada? Sim. Sim. Sim, perfeito. Vamos, então, agora montar a expressão de KC. KC é concentração, é constante de equilíbrio em termos de concentração. Como é que fica? Quem é produto? É o NO, certo? Então, vai ficar assim, ó. Concentração de NO. Eu elevo a alguma coisa? 2. Isso. Sobre. Agora, reagente. Concentração de N2 vezes concentração de O2. Então, essa seria a expressão de KC para essa equação. E se fosse KP? No KP, gente, a única coisa que você vai fazer é acrescentar um P, gente, tá? Então, olha só, fica assim. P de NO elevado ao quadrado sobre P de N2 vezes P de O2. Difícil? Não. Super fácil, né? Muito bem. Então, olha só. Vamos para o segundo exemplo. D. Então, nós temos o ferro reagindo com ácido clorídrico, formando cloreto de ferro 2 mais H2. Primeira pergunta. Essa equação está balanceada, sim ou não? Não. O que eu devo fazer? Coloca um 2 na frente do HCl. Um 2 na frente do HCl. Agora eu tenho 2 hidrogênios e tenho 2 cloros. Perfeito. Vamos montar primeiro a expressão de KC. Agora eu preciso me lembrar quem entra e quem não entra. O ferro entra? Não, porque ele é sólido. No sólido, exato. O ácido clorídrico entra? Entra. Entra. Aqui é aquoso, certo? Então ele entra. E o cloreto de ferro 2 entra? Entra. 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 E o H2? Entra. Entra. Perfeito. Então, o ferro é o único que eu jogo fora. Então, como é que fica a expressão de KC? Concentração de FeCl2 vezes concentração de H2 sobre concentração de HCl elevado ao quadrado. Tudo bem? Sim. E se fosse KP? E se fosse KP? O ferro entra para KP? Não. E o HCl? Não. Também não. E o FeCl2? Não. E o H2? Sim. 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 Então, é o único que vai entrar para KP.
Então, olha, Kc é igual, o H2 ele é produto, portanto, ele vai ficar simplesmente, ó, PH2. Ah, mas e se fosse reagente, professor? E se sobrasse só um no reagente? Então, seria 1 sobre o participante. Ok? Ok. Muito bem. Ô, Pro, Diga, querido. por que ali em cima, por que o FiCl2 não entrou lá embaixo? No Kp? Isso. No Kp, ó, Kp é para pressão. Pressão só entra participante gasoso. Ah, tá. Tá bom. Ok? Agora, se for Kc, entra gasoso e aquoso. Tá. Ok? C. Está balanceada a equação? Não. O que eu faço? Coloca um 2 do HI. Muito bem. Então, agora fala para mim, como é que fica a expressão de Kc para essa equação? Todo mundo entra, certo? Está todo mundo gasoso. Como é que fica? Concentração de Concentração De HI, de HI ao quadrado. ao quadrado sobre sobre A concentração de H2 concentração de perfeito. H2 vezes de 2. concentração de 2. Gente, é vezes, viu? É multiplicação. Cuidado, tem muita gente que, ó, chega na hora, se confunde colocar adição. Não pode, é multiplicação, tá? E como é que ficaria se fosse Kp? P de H2 de HI HI ao quadrado. dividido por P de H2 Isso, vezes vezes P de 2. Perfeito. Último exemplo. Tá balanceada? Sim ou não? tá. Tá, muito bem. Todos os participantes entram para Kc? Não. Tem Esse primeiro entra? CaCO3 entra? Não. sólido. E o CaO? Também não. Não, também. Não. Muito bem. Agora o CO2? Sim. Como é que fica a expressão de Kc? CO2. Concentração De de CO2. CO2. Certo? E Kp? P de P CO2. de CO2. CO2. Certo? Difícil? Não. Não, né? Muito bem, olha só. Tarefa. Sua apostila. Na página 13 da apostila, vocês farão o exercício número 1, ok? Número 1. O número 2 e o número 3, apenas, tá? Então, olha, o número 2, o número 1 é para vocês montarem o gráfico. Estão me vendo, né? Sim. Estão me vendo? Sim. Olha só. O número 1 é para vocês montarem o gráfico, aquele gráfico explicativo, ou seja, quando é que uma reação atinge o equilíbrio? A gente viu que é quando a velocidade da reação direta é igual à velocidade da reação inversa e quando a concentração de reagentes e produtos não se modificam mais ao longo do tempo, certo? Então, o número 1 é sobre isso. Então, você vai montar os gráficos. No número 2 é exatamente o que a gente acabou de fazer e olha, uma massa, porque o exercício já está balanceado, ok? Então, você só vai montar a expressão de Kc e Kp para cada uma dos itens. E na número 3 é o inverso. O exercício te deu a expressão e quer que você monte a equação. Ou seja, você sabe que quando você monta a expressão, é sempre produto sobre reagente. Então, quem está embaixo é reagente, quem está em cima é produto. Então, quando você for montar a equação, o que você vai fazer? Você vai colocar quem está embaixo à esquerda e quem está em cima à direita, certo? Ok, pessoas, tudo bem? E vão considerar todos os participantes gasosos, tá bom? Sim, pronto. Então, a gente vai fazer exercício número 1, exercício número 2 e exercício número 3. Detalhe,
Gente, cada vez que eu pedir exercício para vocês, isso vai valer nota, tá? Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão preencher na apostila, ok? Vocês vão colocar o nome de vocês aqui, a caneta e colocar a data da aula e vão me mandar a foto pelo WhatsApp. Deu para entender? Sim. Pode mandar no grupo, tá? Não precisa mandar no particular, manda no grupo da sala de vocês. Então, manda lá na sala quem é do segundo A, manda a foto. Ah, não, mas aí todo mundo vai ver, né? Mas tudo bem, sem problema. Manda no grupo, tá bom? Porque assim evita da gente acabar perdendo alguma coisa. Tudo bem? Deu para entender? Sim, pronto. Sim. Alguma dúvida sobre equilíbrio químico até aqui? Não. Não, né? Facinho, né? Olha só, a gente tem aula amanhã. Então, a tarefa é para hoje, ok? Então, vocês vão fazer os exercícios 1, 2 e 3, e eu espero receber até meia-noite, ok? Eu espero receber a foto lá no grupo de vocês, ok? Ok. Alguma dúvida, crianças lindas do meu coração? Não. Muito bem. Então, por hoje é só, meus amores. Amanhã a gente se vê de novo e amanhã a gente vai começar com os cálculos, tá? Amanhã a coisa começa a ficar mais gostosa. Ok? Você vai postar essa aula? Não entendi, meu amor. Você vai postar essa aula? Vou. Tá bom. Tá? E não se preocupem nem, porque depois eu vou gravar tudo e vou colocar tudo no YouTube. Tá bom. Tá? Só a aula mesmo. Então, meus amores, fiquem com Deus. Qualquer dúvida, me manda mensagem pelo WhatsApp que a gente vai tirando, tá bom? Ó, fiquem com Deus e a gente se vê amanhã. Tchau, Bruno. Beijo, Dani. Beijo, fiquem com Deus. Amém. Tchau. Tchau.